Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Por favor, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, para nessa noite pregarmos sobre esse tema, tempo de celebrar a nossa fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Assente-se, por favor. Nosso pastor orou por nós e certamente Deus tem um recado para nós nessa noite. A vida do crente é pautada pela fé. Nós vivemos de fé em fé e até aqui chegamos pela fé. E a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro que se lê, que se interpreta também pela fé. Ela nos traz fé porque ela mesma nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E pela fé nós continuamos lendo essa palavra e obedecendo o que ela diz. E na própria palavra, fé é citada muitas vezes, sobretudo no Novo Testamento. Mas ela cita a fé a respeito de coisas distintas, embora façam parte da verdade. Nosso pastor falou aqui a respeito, por exemplo, da fé salvífica. É aquela fé que nos converte, ou que nos leva à conversão a Jesus. Quer dizer que nós antes andávamos em caminho de morte, ou estávamos caminhando espiritualmente mortos, mas crendo em Jesus, nos convertemos, ou fomos convertidos a Cristo pela fé, e assim fomos salvos da nossa condenação do pecado. E o versículo que nos fala a respeito dessa fé, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça de Deus, somos salvos por meio da fé, fé salvífica. Há também aquela fé que tem a ver com nossa intimidade com Deus, ou aquela fé persuasiva que nos convence a confiarmos em Deus, é a confiança na fidelidade de Deus, que nos leva a crer e a obedecer à vontade do Senhor. Quando nós conhecemos, entendemos a vontade de Deus, então pela fé nós seguimos na direção da vontade de Deus. E que fé é essa? É aquela que nós citamos a cada noite, ou a cada culto, ou após a cada culto, citado em Hebreus no capítulo 11, versículo 6, pelo menos a primeira parte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É aquela fé que nos leva a crer e a obedecer à vontade de Deus, confiança em Deus. Mas há também a fé que nós conhecemos por doutrina, ensinamentos de Jesus, mandamentos de Jesus, e que nos foi revelada para cumprirmos e ensinarmos. É a fé que nos ensina a respeito da salvação em Cristo Jesus, que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo homem. É a fé que nos ensina a respeito da regeneração, novo nascimento, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. É a fé que nos fala a respeito do retorno, da volta de Jesus, e a nossa esperança. É sobre essa fé que nós estamos falando nessa noite, e é essa fé que nós celebramos nessa noite. A fé que foi nos dada por Cristo Jesus. Paulo, um apóstolo, uma pessoa que certamente se destacou na humanidade, ele escreveu no seu final de carreira, dizendo: combati o bom combate, lutei, cumpri a minha carreira, guardei a fé. Então Paulo batalhou, Paulo cumpriu aquilo que recebeu, mas ele guardou, observou, perseverou na fé que ele recebeu, cumpriu e ensinou.
E nós, como igreja de Jesus, ao longo desses 60 anos, temos nos esforçado para guardar essa fé, que uma vez foi dada aos santos, como disse Judas, na carta que escreveu. Então hoje nós celebramos por essa fé, pela doutrina que tanto amamos e que batalhamos por ela. E por que nós celebramos esta fé, ou a doutrina, os ensinamentos? Porque, em primeiro lugar, essa fé é de autoria de Jesus. Jesus é o compositor, o autor destes mandamentos que amamos e que obedecemos. Existem mandamentos ou doutrinas que são de homens, doutrinas que são invenções humanas e que nada tem a ver com a verdade, que mais oprimem, que manipulam, que trazem opressão e aprisionam as pessoas. Paulo, em Colossenses, no capítulo 18, fala a respeito de dominadores, ou homens dominadores, que dominam ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, mas são preceitos que não são de Deus. Jesus, falando a religiosos, ou sobre religiosos, na época do seu ministério entre nós, ou quando esteve entre nós, ele disse de homens que em vão o adoravam, mas eles ensinavam doutrinas que são preceitos de homens. Então há doutrinas de homens, mas também há doutrinas que são de demônios. Não estamos falando de doutrinas que falam a respeito de demônios, porque a Bíblia fala deles também. Fala de anjos caídos e fala que o nosso inimigo, a nossa batalha é espiritual. Nós não batalhamos contra carne e sangue. Foi o que Paulo escreveu. Mas são doutrinas de origem diabólica. E isso, irmãos, infelizmente, tem se proliferado. E já nos dias de Paulo, o mesmo Espírito que hoje habita em nós, quando recebemos a Jesus, e isso faz parte da nossa fé, que quando nós cremos em Jesus, somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, antigamente, ou lá nos dias de Paulo, já dizia expressamente que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Porém, há a sã doutrina, há a boa doutrina, e é essa que amamos, é essa que pregamos, e é por essa doutrina que nessa noite nós estamos celebrando na presença do Senhor, e é por isso que essa igreja tem a EBD, é por isso que essa igreja investe em seminário, é por isso que essa igreja investe em crianças, porque Paulo disse a Timóteo que se ele propôs, se ele ensinasse a verdade, ou as doutrinas, ou a sã doutrina, ele seria um bom ministro, ele seria fiel, ensinando essa boa doutrina. E irmãos, é essa doutrina que nós recebemos do Senhor, são os mandamentos do Senhor, são os ensinamentos de Jesus, e Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Recebemos de Jesus, e ensinamos a outras pessoas, e por isso nós celebramos, porque foi Ele quem nos deu. E o mesmo Senhor disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E Ele promete: aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Ao longo desses anos, Jesus tem se manifestado a essa igreja, porque ama a Jesus e guarda os seus mandamentos. Mas nós celebramos também a nossa fé, porque esta fé que Jesus, ou da qual Jesus é autor, Ele nos confiou, ela nos foi confiada como um rei que tem um tesouro precioso, entrega nas mãos dos seus servos mais fiéis. E esses servos que sabem a preciosidade desse tesouro que lhes foi confiado, são capazes de abrirem mão da sua vida, são capazes de irem até a morte, mas não abrem mão desse tesouro.
Nós podemos até morrer ou perder a vida neste mundo, mas não abriremos a mão da nossa fé. Não abriremos mão daquilo que Jesus nos entregou. E ela não nos foi confiada para concordarmos ou não concordarmos. Jesus nos entregou para obedecermos e ensinarmos. Não colocamos um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. E não é a igreja que cria ou estabelece a sua doutrina. Nós simplesmente recebemos e obedecemos por amor a Jesus. Submissa ao dono da igreja, que é Jesus. Então Jesus nos deu e nós aguardamos como? Obedecendo e ensinando, como Paulo disse, guardei a fé, perseverei na fé, obedeci a doutrina que me foi confiada. E ela não só nos foi confiada, irmãos, para aguardarmos e obedecê-la, ensinando, mas também nos foi confiada para batalharmos por ela. Estamos numa batalha. Os dias são maus, mas Cristo é aquele que nos tem dado a vitória. E nós vamos batalhar até que Ele venha. Estamos sim numa batalha, e chegarão tempos, e já tem chegado, em que os que amam a verdade serão chamados de insensíveis, serão chamados de preconceituosos. Mas nós sabemos, porque a Bíblia nos diz, que é a verdade que nos liberta. É a verdade que liberta o homem do pecado. E por isso Judas escreveu, e o nosso pastor citou aqui no começo, ele escreveu: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. A fé, a doutrina que foi confiada aos santos, batalhar. E por que ele escreveu isso? Porque ele dizia que se introduziram alguns que estão trazendo dissoluções, ou convertendo em dissolução a graça de Deus, e negando a Deus. A Bíblia também nos diz que viria tempo, já tem chegado, que muitos não suportarão a sã doutrina com comichão nos ouvidos, com coceira, procurando ouvir somente aquilo que lhe convém, e filtrando a verdade, como se fosse possível abrir mão da verdade, ou mudar a verdade. A verdade é imutável. Não há como mudar a verdade do Senhor. E o que nos cabe é ouvir e obedecer. Pois, como Paulo também disse a Timóteo, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, ele diz, este é soberbo. Além de soberbo, nada sabe. Também delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E ele diz: aparta-te dos tais. Talvez sejamos poucos no meio de uma multidão. Talvez sejamos uma igreja como uma que clama no deserto. Mas entre a fé e a maioria, esta igreja tem decidido andar pela fé. Andar na fé. Porque Jesus nos confiou. Mas em último lugar, nós celebramos a nossa fé porque ela nos preserva. Nós a conservamos. Nós batalhamos por ela, mas ela também nos preserva, porque preservando ou perseverando na doutrina, conhecendo a verdade, nós também seremos salvos dos falsos ensinamentos. Foi o que Paulo disse a Timóteo, para que ele tivesse cuidado de si e da doutrina, perseverando nestas coisas, na palavra de Deus, porque assim fazendo, ele salvaria a ele mesmo e aqueles que ouvissem. Mas salvar do quê? Das falsas doutrinas. Qual a melhor maneira de conhecer uma nota falsa? Sendo especialista na nota verdadeira. Se você conhece bem a verdade, facilmente entenderá o que é mentira. E conhecendo a verdade, irmãos, não é qualquer um que vai nos levar, ou qualquer vento de doutrina que nos levará embora. Por isso, conhecendo e perseverando na verdade, nós seremos preservados. Mas como seremos preservados?
praticando, vivendo, não sendo somente ouvintes, como disse Tiago, como aquele que se olha no espelho e depois dá as costas, esquece do que viu, mas nós devemos ser praticantes. E Jesus, o nosso Senhor, o dono dessa igreja que está aqui, ao qual nós adoramos e celebramos, ele disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ao longo desses anos, temos enfrentado tempestades, mas chegamos, pela graça de Deus, aos 60 anos, porque nós temos ouvido e cumprido aquilo que Jesus nos deu. Chegamos até aqui pela fé, e vamos seguir pela fé, levando em frente, batalhando esta fé que Jesus, o autor, nos confiou. E que Deus nos abençoe. Amém.